Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento, Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Tenda Cigana. E assim, estamos morrendo de saudade de vocês. Estamos assim com esse tema que eu vou falar para vocês desses clãs espirituais que, né, nós sempre achamos que os ciganos eles são assim, o FT, o faz tudo. Eles são, mas eles têm as suas especialidades, eles têm também formas diferentes de se trabalhar, e é isso que vocês vão conhecer um pouquinho, desses clãs ciganos espirituais, que nós sabemos que essas entidades ciganas, eles fazem tudo quando nós chegamos, pedimos seus aconselhamentos, mas eles têm sim a sua especialidade, e é disso que eu vou falar para vocês. Mas antes, nós sempre agradecemos a Deus e nos reverenciamos diante dessa força divina, que nos permite a todos os dias estarmos aqui, estudarmos, respirarmos, estarmos ativos com as nossas atividades espirituais, nos conectarmos não só com a espiritualidade, mas também termos esse compartilhar com vocês, e que vocês respirem toda essa nossa energia, toda essa força que esses 9 pais divinos, 14, ou enfim, todos que nos acolhem, pais e mães divinas que nos abraçam, nos colocam nos seus colos e falam: filho, escutem os nossos conselhos. A essa grande egrégora do povo cigano, que também traz o seu fogo, a sua alegria, o seu amor e o seu carinho, e também mostra para nós: olha, tem um caminho à frente, siga os nossos aconselhamentos, porque nós conhecemos os caminhos. Então sejam todos bem-vindos a essa grande egrégora, mas não deixemos também de abraçar e nos reverenciar diante dos nossos guardiões e guardiãs, que eles nos guardam desses ataques provenientes do negativismo existente e sempre nos permite dar um passo à frente e sempre estão a nos orientar e nos guardar com as suas capas divinas. Meu muito obrigado a esses nossos grandes amigos espirituais que sempre estão aqui para nos acolher, nos orientar e nos proteger. E vamos começar o Tenda Cigana falando dos clãs ciganos espirituais, mas antes disso, meu grande amigo e companheiro de programa, Arlan Barbieri. Boa tarde, como você tá? Boa tarde, professora, tudo bem? Comigo sim, com você? Muito bem, como a gente estava falando nos bastidores, estávamos com saudades, né? Nós estávamos com saudade. Hoje está um dia maravilhoso, a internet está maravilhosa, né? Verdade. Acabou as chuvas de março, graças a Deus. Né? E as chuvas de março, quando elas vão embora, já trazem aí o outono, né? Já traz aí todo esse ventinho, mas nós estamos com um sol maravilhoso aqui em São Paulo. E típico para falar exatamente disso. Os clãs ciganos espirituais. Porque, né, quando nós fazemos trabalho de cigano, nós não perguntamos muitas vezes, né, para os ciganos, né? Nós sempre achamos que eles são FT, né? Faz tudo. Então, assim, né? Mas, assim, dentro da espiritualidade, eles têm, sim, as suas especialidades. Então, é disso que nós vamos falar, das especialidades, né? Porque nós temos ciganos, né? O clã dos ciganos guardiões, nós temos clã dos ciganos encantados, nós temos clã dos ciganos dourados. Então, assim, eles têm uma certa especialidade. Eles têm aquilo que eles falam assim, ó, sou bom nisso. Sim. Eles são bons, mas eles têm aquilo que eles são, fala assim, ó, essa é minha praia. Como a gente, né? Quando nós estudamos, né, chegamos ali no curso superior e nos graduamos em alguma coisa, nós falamos, não, isso aqui é minha praia, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei resolver. Então, isso para explicar, né, para os nossos ouvintes, de uma forma, assim, muito simples, para que eles possam entender. Então, hoje, quando a gente fala, assim, desses clãs ciganos, é até bacana, porque às vezes nós estamos em casa, muitos têm o seu altar cigano, muitos têm lá aquela, né, o seu pontinho de força lá, e fala, e eu posso pedir para esses clãs ciganos que você está falando, professora? Pode pedir sim, acende sua velinha, fala com Santa Sara, né, e claro que você pode pedir, porque já que nós temos especialistas no assunto,
vamos deixar na mão do especialista. Todo mundo gosta de passar por um especialista, certo? É, lógico. Não é? Então, eles vão sempre nos ouvir, sempre vão nos acolher, sempre vão estar ali do nosso lado, mas é isso que é bacana vocês saberem. Então, assim, nós que temos, né, todos os espíritas que estão a nos ouvir e os não espíritas, vocês podem ter certeza que vocês têm um cigano e uma cigana aí pertinho de vocês, que traz a intuição, que traz, claro, né, a inspiração divina, aqueles sentidos que a gente fala, isso não é da minha cabeça, isso é muito legal, e eles têm, claro, a sua especialidade. Então, assim, nós vamos falar do clã dos ciganos guardiões, tá? Então, assim, eles são chamados de guardiões, né, porque quando eles estavam, né, vamos dizer aí, nos acampamentos ciganos, porque todos são, claro, eles passaram por um processo de encarnação e depois desencarnaram, né? Então, quando eles estavam em vida, eles guardavam os acampamentos. E hoje, eles continuam, a função deles, esse clã, é realmente guardar. Mas hoje, o que eles fazem de diferente? Antigamente eles guardavam os acampamentos. Hoje eles guardam, a função deles é proteger e guardar as nossas casas, os nossos comércios, nossos carros, o nosso dia a dia, da proteção pessoal. Então, assim, às vezes quando nós achamos ou nos sentimos aí que pode vir a acontecer alguma coisa, temos aquele sexto sentido, podemos chamar essa egrégora, os ciganos guardiões, por favor, me guarde dos ataques provenientes do negativismo existente, né? Guarde o meu comércio, guarde o meu veículo, guarde as minhas coisas, guarde a minha casa, para que eu possa fazer as minhas coisas e voltar e estar tudo bem. Podemos pedir isso? Sim. Então, por quê? Porque tem uma egrégora ali, um clã, né? Que eles são especialistas nisso. Sim. Guardar. Olha que lindo. Bacana, perfeito. Né? Então, assim, eles são bacanas porque eles têm, assim, essa característica, mas se você, né, quiser pedir outras coisas para eles, pode, mas assim, quando a gente pode ir para a especialidade, é muito melhor, né? Então, né, quando a gente fala aí desses clãs, então, o clã ciganos aí dos guardiões, eles são para isso, nos guardar nossas casas, nossas vidas, guardar aí os nossos pertences, né? E é muito bacana que vocês saibam disso, né? Então, quando precisa de proteção, sente que pode acontecer, chama os guardiões, aí completa, chama os Exus, fala aí, vamos lá, amigos. Fazem aquela guarda bacana das coisas, porque eu confio na sua força divina, eu confio em vocês e estamos aqui para exatamente dar continuidade, né? Então, podem pedir, podem se dirigir, e não precisa necessariamente saber, que roupa que ele usa, ou que é aquilo. Pode se dirigir diretamente para a egrégora. Clã dos ciganos guardiões. E eles vão estar ali, exatamente, para atender o pedido de vocês. Tá? No objetivo é guardar. Isso é muito importante. Como recorrer a esses ciganos? Assim como nós fazemos, como nós vamos fazer para a Santa Sara, assim como fazemos quando nós vamos, até para a nossa cigana e o nosso cigano, né? Quando a gente vai lá, acende as nossas velhinhas, ajoelhamos, porque a egrégora do povo cigano, ela é muito simples de trabalhar, é muito objetiva de trabalhar. Então, nós não precisamos de tantas ferramentas, não precisamos de tantos aparatos. Então, o importante seria exatamente acender uma velinha, porque a vela é exatamente uma das nossas ligações com o espiritual, né? Sim. Quando nós conectamos a chama, colocamos ali a nossa energia, né, na vela, pedimos, então, pensamento é carta selada e vai até lá. Então, é como nós fazemos os nossos pedidos. Mas o importante é que seja feito aonde? No nosso altar cigano. Detalhe importante. Perfeito. Né? Porque os outros altares, né, o nosso altar umbandista, o altar cigano tem que estar separado do altar umbandista. Tá? Então, a gente pode pedir até para o nosso cigano e para a nossa cigana, claro. Mas, às vezes, né? Dependendo do que, aonde vamos ou o que vai acontecer, você quer reforço. Então pode pedir um reforço, vamos dizer assim. Eu preciso de um reforço hoje. Então assim, olha, eu estou por uma situação, nossa, muito difícil. Eu preciso que os guardiões me ajudem. Então, façam a minha guarda. Então, é só pedir. Da mesma forma. Isso é bacana, né? Sim. Então, não, eu gosto bastante dessa simplicidade, vamos colocar assim. Sim. Nessa simplicidade, como nós podemos trabalhar e nos dirigir
Vamos colocar assim. E aí vem o clã das ciganas encantadas, né? Porque as ciganas encantadas, elas são especialistas em fazer encantamentos. Esses encantamentos são banhos, são rituais, nos ensinam a fazer oferendas para alcançarmos aquilo que desejamos. Então, assim, elas são encantadas por isso, porque elas conhecem a arte das magias, a arte dos encantamentos. Então, é para elas que nós, assim, pedimos, olha, precisava de um banho, precisava, né, mudar esse meu padrão vibratório, olha, eu gostaria de alcançar tal coisa, né? Ela está ali exatamente, esse clã das ciganas encantadas, né, também tem a parte dos homens juntos, dos ciganos e ciganas encantados, eles são para isso, fazer encantamentos. E eles nos ensinam isso, banhos, ervas que você pode fazer em forma de chá para trazer curas, aquela parte, né, eles até trabalham muito paralelo com o clã dos ciganos da cura, né, porque o clã dos ciganos da cura, eles trazem curas, então eles direcionam ervas, banhos para cura, para que haja cura física e espiritual. As encantadas, elas abrem um pouquinho mais, né? Elas atendem os pedidos dos nossos corações, as nossas tristezas, para que nós fiquemos bem e mais tranquilas. Então, eu gosto bastante, porque elas ajudam na transmutação, né? Dessa energia que muitas vezes estamos ali, ou estamos dentro de um padrão vibratório que não é bacana, e elas ajudam nessa transmutação. Tá? Então, assim, elas têm uma energia, né, muito leve, elas são sutis, são muito alegres, então elas trazem alegria, felicidade, harmonia, união. Então, ela emana a energia do trabalho da autoestima, da valorização de si mesmo e da vida, fazendo o indivíduo vibrar. Alegria, que é muitas vezes, quando você baixa um pouco o seu padrão vibratório, ou quando você não está bem dentro de algumas situações que você está desconfortável, às vezes a gente abaixa o padrão vibratório e acaba não ficando bem dentro das situações, ficando com energias irradiças. Esse clã faz exatamente essa transmutação. Maravilha, maravilha. É muito gostosinho elas são lindas, né, e eles também são lindos, né, então é aquele, quando você vê, são ciganas espirituais, né, ou quando estão trabalhando com seus médios, são as ciganas que são as mais coloridas, vamos colocar assim, são, né, bem coloridas, bem bacanas. Isso na roupa, nas fitas, nas velas, tudo? Exato, são coloridas, elas gostam de cores e trabalham com cores, né, bastante cores. Porque assim, por exemplo, o clã dos ciganos guardiões, é claro que a característica principal da roupa deles é o negro, né, a imposição, aquilo que eu preciso me esconder na noite para que não percebam a minha presença, então são roupas mais escuras, você vê que eles se vestem assim, se preservando um pouco né, que você não veja direito quem eu sou ou o que eu estou fazendo. As encantadas não, as encantadas você vê, vibra alegria, vibra, né, felicidade, elas vibram isso, né, e esse que é o bacana da gente começar a ver nos médios, quando eles estão trabalhando com os seus ciganos e com as suas ciganas, as diferenças. Né? Mas mesmo que você não esteja no trabalho espiritual e precisa disso, olha, eu preciso de energia de autoestima, eu preciso, né, um pouco de alegria, não estou bem, acende uma velinha para ir, clã dos ciganos encantados, que eles ajudam na transmutação dessa energia. Legal isso. É muito. Assim como os dourados, né? Esse o clã dos dourados, eles são muito solicitados para quê? Para resolver questões financeiras, ajudar nos negócios, arrumar empregos, né? Então, assim, o clã dos dourados, ele está ligado à prosperidade. Mas antes dele estar ligado, né, à prosperidade, que muitos, né, que nós sabemos que os ciganos trabalham muito bem com isso, os ciganos dourados, eles sempre nos trazem a seguinte regra. Esse é um clã que realmente ele traz uma certa regra. Você precisa manter equilíbrios. Então, quando você vem tendo que resolver questões financeiras que são muito complicadas, negócios, né, ou até quando você precisa ali de um certo emprego, preciso de uma vaga de emprego, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa, antes de qualquer coisa, você precisa manter equilíbrio físico e emocional. Para que, com isso, né, controlar um pouco a ansiedade, controlar um pouco as coisas, manter ali todo o seu equilíbrio. Que aí
as coisas realmente vão andar com muito mais facilidades, né? Eles já trazem isso, que eles são equilibradores, né? E aí as pessoas vai ajudando. Mas para prosperar, essa é uma outra coisa que eles deixam sempre muito claro. Você precisa estar equilibrado, porque senão não adianta ter dinheiro e não ter saúde, não adianta ter saúde e também não ter ali de meios financeiros para você, claro, ter certas regalias na sua vida. Então, assim, a prosperidade é ter equilíbrio nos 4 setores, físico, emocional, financeiro e espiritual. Mas quando você foca muito em alguma coisa, olha, eu preciso resolver essa questão financeira, muitas vezes você se desequilibra também, que era o que nós estávamos falando, emocionalmente, baixo padrão vibratório, fica, né, aquilo muito pensativo, e aí esse clã pede, mantenha o equilíbrio, porque tudo vai se resolver. Então, vamos equilibrar para poder manter o raciocínio lógico e as coisas se resolverem. E aí eles ajudam a terminar de resolver essas questões. Então, quando as pessoas precisam de um emprego, de um trabalho, quando vão para suas entrevistas de trabalho, ou quando vão fechar negócios, antes de ir, acende uma velinha dourada lá no seu altar para esse clã, pede para que eles abençoem, entregam prosperidade, resolvam-se as coisas de forma muito clara, de forma muito simples e objetiva, que vocês tenham as palavras certas para falar ali na hora dos negócios, para se expressar bem. Eles estão exatamente apostos para isso. Eles estão esperando isso. Vai, pede, agora! Mesmo que a pessoa também não precisa se preocupar, de repente, se o cigano ou a cigana dela não trabalha nesse... Não. Não, né? Não precisa, não precisa. Porque assim, o cigano e a cigana dela, independente de quem seja, né, eles podem transitar, como eles podem pedir ajuda espiritual. Assim como nós sabemos que quando nós precisamos de ajuda espiritual, as nossas próprias entidades, elas pedem. Elas chamam os colegas de trabalho, né? Tanto é que eu falo para vocês, né, que eu chamo as minhas entidades de time de futebol. Então, quando eu brinco com eles, que eles são meu time de futebol, que eu brinco para vocês, olha, não, eles são meu time de futebol, é para isso, porque eu sei que é nesse sentido. Um, se precisar, pode chamar o outro, pode contar, como pode chamar as entidades espíritas do meu irmão. Olha, peça ajuda, comente com o seu irmão, peça para que está numa situação difícil, peça ajuda para que a entidade dele também venha ajudar, né? Quando a gente lê livros espíritas, somente kardecistas, muitas vezes eles explicam isso, que às vezes vem ajuda espiritual, mas se eles precisam de reforços, eles chamam. E vem o reforço. É a mesma coisa. Eu não vejo diferença quanto a esse trabalho espiritual. Então, se precisar de ajuda, vai se chamar reforço. Perfeito. É isso. Então, assim, nossa cigana precisa trabalhar dentro desse clã, nosso cigano? Não. Mas se ele fala assim, olha, aí já é problema realmente do médium. O médium, ele está com os pensamentos, está se negativando com muita facilidade. Eu tento me conectar com ele, mas não, né? Me ajudem dentro de uma vibração espiritual para que mude esse padrão vibratório. Vem os amigos espirituais ajudar. Com certeza. Sempre. Pode falar. Com certeza, e afirmando aqui que realmente, né, sem dúvida nenhuma, a pessoa nunca pode achar que está sozinha também. Né? Exato, porque nunca está, né? Nunca está. Não, nunca está, né? Então, é isso. Pode pedir ajuda? Pode sim, e é muito bom que venha esses ajudas, e aí que coloque todas as coisas dentro dessa forma. É muito bom. Quando nós sentimos essa união e que nós podemos, ficamos mais tranquilos, ficamos mais harmoniosos, confiamos que tudo vai dar certo. Isso já mantém o nosso padrão vibratório tranquilo. Então, o que eu falo, que as egrégoras sempre passam isso pra gente, os clãs sempre passam isso pra gente. Mantenham seus equilíbrios, mantenha padrão vibratório. Porque se você mantém isso numa energia bacana, é mais fácil de trabalhar com o médium, é mais fácil de passar as intuições, é mais fácil de trazer aquilo que a espiritualidade precisa. Então, por isso que nós pedimos, mantenha bons pensamentos. Se achou que não está muito bem, acende uma velinha, pede para transmutar. Então, quando eu falo para vocês, olha, precisa de autoestima, acende uma velinha para os encantados. Precisa fechar os negócios, precisa de uma nova chance de emprego, acende uma velinha para os dourados, né? Precisa de se guardar dos ataques provenientes, está achando que, nossa,
podem vir ali as pessoas olhando para você ou te desejando as coisas que não são boas, pede para os guardiões fazerem a sua guarda, que você vai ver, você vai ter as respostas. Olha, interessante. Um dia nós poderíamos utilizar dessas informações no programa Já Cigana, que responde as perguntas dos ouvintes, com você indicando, de repente, olha, acende uma vela pro clã tal. A gente faz isso hoje à noite. Indicado. A gente já faz isso hoje à noite. Muito bacana, né? Porque assim as pessoas já vão trabalhando com essas energias, né? Vão trabalhando. A gente faz isso hoje à noite. Bacana. Isso aí. E aí nós vamos falar lá, né? Clã das Ciganas da Sorte. Este clã das Ciganas da Sorte, elas trabalham com o dom da vidência. Né? Então, né, elas ajudam aí a desvendar e a dar direcionamento na vida das pessoas, né? Então, elas ajudam também no despertar da consciência. Então, muitas vezes, né, nós vemos assim que as pessoas, nós explicamos as coisas para as pessoas, mas muitas vezes elas não acompanham aquilo que nós estamos falando, não acompanham todas as explicações, e por quê? Porque muitas vezes ela está tão enraizada dentro de uma ideia que, às vezes, ou tem uma visão tão única e paralela das coisas, né? Então, não, esse é meu ponto de vista, não quero mudar, não quero isso, que esse clã desses ciganos, né? Clã dos Ciganos da Sorte, eles ajudam isso. Você não só despertar o dom da vidência, como também dar direcionamentos, né, na vida das pessoas, como também esse despertar da consciência. Porque muitas vezes a pessoa precisa ter essa vivência, o despertar da consciência, que é a hora que parece que deu um estralo, e aí a pessoa, puxa, não é que é isso mesmo? E aí ela melhora algumas inflexibilidades. Então, é isso que esse clã vem trazendo, né? Porque esse clã, ele nunca entra no livre-arbítrio das pessoas, nunca. Até porque, como dá direcionamentos para o futuro, eles não entram. São clãs que leem a sorte, eles só dão direcionamentos. Então, você pode ir por aqui, se você escolher esse caminho, como você pode ir por aqui. Neste caminho pode ter isso, nesse caminho pode ter aquilo. Mas o livre-arbítrio da escolha sempre vai ser, claro, da pessoa que está ali fazendo o seu pedido. Ela que faz sempre as escolhas da vida dela, né? Mas ele traz isso, o despertar da consciência. E aí a pessoa percebe as coisas. É muito legal esse trabalho. Muito, muito mesmo. Muito, 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 porque, né, são ciganos que ajudam exatamente isso. Porque quando você desperta a sua consciência, ou quando você desperta para algo que você precisa fazer e que você precisa buscar, nossa, como que você fala, como eu não enxerguei isso há tanto tempo, né? Mas quando chega a hora, as coisas acontecem. Show, muito legal. Né? É, muito, muito, muito bacana, né? E aí, é claro, né? Esse clã é o clã dos Ciganos da Cura, que quando nós estamos realmente doentes, pode se reportar a eles, assim como nós nos reportamos para os nossos caboclos, assim como nós nos reportamos para os baianos, assim como nós precisamos de cura, nós nos reportamos, pode pedir para o clã dos Ciganos da Cura, porque eles vão trazer não só a cura física, como também a cura espiritual, né? E ajudam também na mudança de padrão vibratório. Porque muitas vezes a gente fica doente e nós ficamos tristes por estarmos doentes, né? E muitas vezes a gente não entende também por que estamos doentes. Então, é por isso que eles até trazem, muitas vezes, esses conhecimentos de metafísica, explicando, olha, você somatizou isso, você, né, explicando um pouco das somatizações, para que desperte para a pessoa, olha, isso foi algo que você mesmo ocasionou. Quando você entende, você para de fazer. E é claro que as curas vêm muito mais rápido, mas o que é importante que as pessoas entendam, e quando há doença, há alguma coisa assim que está afligindo uma família, uma casa, pode sim acender essa velinha, porque eles trazem a cura física, a cura espiritual, né, e também a mudança de padrão vibratório, né, para que as pessoas venham aí a melhorar e a entender por que estão passando por aquele processo. Incrível isso. Né? Porque as respostas vêm, né? As respostas vêm e as pessoas começam a entender, e quando elas começam a entender, né?
as coisas começam a andar. Quando a gente entende até por que você ficou doente, né? Por que eu acumulei isso? Né? Que você vê que são de somatizações, são ali de problemas, né? Que você mesmo ocasionou, você fala, ai meu Deus do céu, olha o que eu estou fazendo comigo, né? É verdade. E aí, você para, e aí você entende, mas assim, não entendeu, não tem o menor problema. Peça exatamente isso, olha, eu estou precisando, está gerando um sofrimento, eu preciso dessa cura física, porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer algumas coisas, me ajude a entender no processo, para que assim eu possa sair um pouco mais rápido desse processo mesmo de doença, de padrão vibratório, e que as respostas venham até a mim. Pronto. Você vai ver que as coisas começam a acontecer, pessoas falam perto de você, você recebe e-mails, recebe as pessoas falando, e as coisas começam a acontecer, você fala, mas vão falar exatamente disso perto de mim? Pois é o meio que eles têm exatamente para ajudar. Bacana, interessante que você falou das doenças, que é uma questão, quando a gente somatiza, né, eu acho que com os programas, a gente ouvindo, eu particularmente, hoje percebo, né, dor de garganta, você sabe que você está com um negócio, né, você sabe que você está cometendo algumas coisas que você pode reverter aquela situação, uma coisa simples às vezes, né? Exato. Quando você entende, perfeito. Né? Principalmente quando se inflama, então. Se inflama quando tem gripes. Gripes, então, é muito comum, né? Porque quando eu falo para vocês, olha, eu tô com gripe, tô com não sei o que, olha, confusão mental, aonde você tá entrando, olha, você não tá com dúvida nisso em algum ponto? Aí a pessoa fala assim para você, como você sabe? Eu falei, não sei. Olha só, é o seu próprio padrão vibratório e o que você está somatizando, né? Então, a gripe é muito característica quando cai cabelo, a pessoa começa a reclamar, o cabelo tá caindo aos tufos. Olha. Tem sempre uma somatização ali, sim. E é importante ir descobrindo e vendo como as coisas estão acontecendo para que você, né, quando você busca e pede, principalmente para esse clã da cura, olha, gostaria de entender e ter as respostas, eles trazem, aí a pessoa vai lá, clica no YouTube, entra no programa Tenda Cigana ou no Magia Cigana, tema tal, somatização tal, e ela escuta e fala, nossa, era o que eu precisava ouvir, ou conversa com alguém fala, olha, isso eu já ouvi, eu já li sobre isso em tal lugar. Então, as respostas, eles dão um jeito de trazer. E aí quando você acende então a velinha que você ali se conectou, eles já começam o trabalho de cura deles. Muito bacana. Bacana isso, perfeito. Até as intuições mesmo, né? Tome chá disso, faça um chá disso, né? Ou às vezes você não está muito bem, passa uma pessoa e fala, isso, sabe o que minha mãe curava? Curava com erva tal. Aí você fala, nossa, não é que é verdade? Eu não lembrava disso, né? E aí você vê que acaba vindo um chá, acaba vindo uma erva, acaba vindo um negócio que vai ajudar exatamente a encaminhar aquilo para que haja curas. Maravilhoso. Não é? Então isso, né? A pessoa vai entendendo, né? E aquilo vai mudando. Eu acho muito bacana realmente. Quando você escuta exatamente como eles trabalham e como eles vão trazendo as coisas para você, é muito importante. Perfeito. E quando você está apto também a receber isso, né? É importante você estar preparado para isso. E olha, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a pessoa nem está apta, pois eles acham um caminho para chegar até a pessoa. Né? É verdade. Eles acham um caminho de chegar até a pessoa. Eu vivenciei isso essa semana. Pois é, às vezes a pessoa não queria enfrentar uma situação, pois eles deram um jeito de achar um caminho para que a pessoa se deparasse com aquilo e ela visse que poderia se resolver de uma outra forma. Sim. Eu vi que eles encontraram um caminho, deram um jeito, mas vai chegar até a pessoa aquilo. Então, assim, você fala, nossa, eles deram a volta no mundo, deram. Mas encontraram um caminho, e aí a pessoa fala, nossa, não adianta eu fugir. Isso, não adianta você fugir, exato. Exato. Por quê? Porque vai chegar e vai chegar de uma forma muito tranquila. Então, assim,
É onde você não precisa o quê? Baixar padrão vibratório, ou ficar até nervoso, ou... Não precisa nada. Ou veja aquilo como vem, tente manter o equilíbrio. Se precisar, fala assim, me dá 5 minutos, vai lá dentro, se harmoniza, ou reza mesmo ali, me dá 5 minutos, reza, se harmoniza, pede, e se equilibrou, aí vai resolver. Tá? Mas que eles dão um jeito, eles dão, viu? Dão, sempre. Sempre tem um caminho ali. Sempre tem um caminho. Às vezes ele vem paralelo, às vezes ele vem pelo e-mail, às vezes ele vem pelo amigo, às vezes eles vêm, mas eles vão achar um caminho e vai chegar até você o que é preciso, mas sempre chega. É muito legal. Bom, nós vamos lá agora para o clã dos ciganos beduínos. Esses são completamente diferenciados, tá? Porque eles atuam diretamente na pessoa, né? Para fazer o quê? Trabalho de desobsessão. Olha. Então, exato. Então, eles encaminham espíritos sofredores. Então, os beduínos, eles são conhecidos, até hoje tem, né, clãs ciganos que até hoje moram no deserto do Saara, né? Tem tanto os tuaregues quanto os beduínos. E eles até hoje estão lá. Então são povos aí realmente muito antigos que escolheram continuar no deserto, que escolheram levar as suas vidas. Mas espiritualmente falando, tem. E qual é o trabalho ali desse clã espiritual, dos beduínos? Trabalhar desobsessão. Né? Porque muitas vezes, né, na baixa de padrão vibratório, que a gente fala tanto para vocês, né, pensamentos que não estão de acordo, acaba se afinizando em irmãozinhos que não precisam. E aí acaba se trazendo transtornos também que não precisam. E aí, puxa vida, pisei na bola. Então, vamos pedir ajuda. Quem trabalha com desobsessão? O clã de ciganos beduínos. Olha, isso é interessantíssimo. Exato, porque, né, às vezes, precisamos disso, né, ou até mesmo num trabalho espiritual cigano que nós estamos fazendo, acontece, porque a gente nunca sabe, né, quando estamos com uma casa aberta, quem vai chegar. Sim. Nunca sabemos, sim. Na verdade. Nunca sabemos o que vai acontecer, então. E aí chega que precisa de um trabalho de desobsessão. Quem que a gente chama? Vamos chamar o clã dos ciganos beduínos para dar o encaminhamento. Olha. Né? Então, tem um clã especializado nisso. Legal isso. Muito, muito, muito bacana, né? Então, aí eles também são abridores de caminhos, tá? Então, eles fazem essas duas especialidades. Ajudam na desobsessão e encaminham, claro, né? Esses espíritos sofredores, tá? E também abre os caminhos da vida das pessoas, né? Então, é muito bacana. Então, se você precisa de abertura de caminhos para novas metas, novos objetivos, você também pode pedir tanto para os dourados, como você pode pedir para os beduínos. Olha, interessante. Muito bom saber para quem recorrer, né? Exato, né? Porque aí a gente, né, já vai lá e já faz isso, né? E já, E agora tem um clã que é muito bacana. Muito bacana, eu gosto bastante desse clã, que são os andarilhos. Né? Porque os andarilhos, eles ajudam as pessoas a procurar o emprego certo, bater na porta certa. Sim. Então nós podemos pedir emprego para, que bacana, para os dourados, nós podíamos pedir emprego para os beduínos e os andarilhos, que eles são aqueles ali, que ajudam no profissional da pessoa, né? Porque às vezes nós estamos num lugar, nós somos ali, sabemos fazer, mas eu quero ir para uma porta certa, eu não estou muito contente aqui, energeticamente não está muito bacana, eu queria, encontrar um lugar onde as coisas estivessem mais harmonizadas. Então, pede para esse clã que eles trazem aí esta mudança para a vida da pessoa. Bacana isso. Muito, né? Então, é muito bacana, porque esse clã, em vida, eles eram aqueles andarilhos que eles só voltavam para casa depois que eles tinham negociado todas as suas mercadorias. Todas. Então, se fosse preciso andar 80 quilômetros, 100 quilômetros, o que fosse preciso, eles faziam. Porque eles queriam, claro, manter o bem-estar, trazer o melhor para dentro das suas casas. Então, eles sabem
né? Eles vivenciaram isso um dia. Então, quando nós pedimos e falamos para eles, olha, andarilhos, eu queria estar no emprego certo, eu queria estar bater na porta certa, que essa porta certa, sabe assim, abre, que é uma das coisas que sempre perguntam para nós, né? Eu quero a porta certa, agora eu já falo, vamos acender uma vela para os andarilhos. Que é o que vai acontecer hoje à noite, né, Aula? Sim, hoje vai. É o que vai acontecer hoje à noite. Então, vamos assim pedir para os andarilhos encaminhar os seus currículos e vamos pedir para que esse clã dos andarilhos abra ali a porta certa, né? Para que você possa, claro, prosperar aí, abrir essa porta que você tanto deseja, que traga todo o equilíbrio que você precisa. Incrível isso. Né? Então ainda tem mais, olha, é muito bacana isso, né? Porque ainda tem mais. Que é o ponto forte do nosso programa. Adivinha qual é? O amor, né? Exato! O clã das ciganas do amor, é lógico. É lógico. Então, esse clã, ele, primeiro, em espiritual, ele é belíssimo, né? Porque é um clã das ciganas que elas sofreram de amor. Então, cada vez que nós lemos as histórias delas, que tem ali um pouco das histórias delas, elas comentam isso, que elas não querem, né, que nós aqui sofremos de amor, sofremos por amor. Então elas nos ajudam nisso, né, para que as pessoas, então a especialidade delas é trabalhar, né, esta energia, né, então elas ajudam todas as pessoas que estão com problemas relacionados ao emocional, conflitos, desequilíbrios, desentendimentos no lar, no trabalho, a receberem isso, né, porque muitas vezes o que se precisa é exatamente isso, né, este amor, distribuir amor e haver esse equilíbrio emocional para que as coisas andem com uma certa tranquilidade. E é exatamente isso que elas fazem, né? Trazem um equilíbrio emocional para a vida das pessoas. Então, assim, a todos que estão sofrendo de amor, que estão com problemas de amor, uma velinha vermelha resolve. A velinha vermelha, porque quando você se dirige para elas, elas já já olham para você com muita misericórdia, né? E já está sofrendo de amor, porque quando a gente sofre de amor, realmente é uma dor sem fim, parece uma dor sem fim. E elas olham isso e falam, meu Deus, né? Como que eu posso ajudar a que ele pare de sofrer, a que ele pare, né? Então, é isso. E eu sei que, olha, acho que essa egrégora é uma das que mais recebem pedidos, porque a nossa vida é feita de relacionamentos, e os relacionamentos precisam ser harmoniosos. Então é isso que vocês precisam pedir, que o seu relacionamento seja harmonioso. Porque quando ele é harmonioso, quando você pede que ele seja harmonioso, vai ser harmonioso no físico, no emocional, no financeiro, no espiritual, porque tudo é feito de relacionamentos. Então, quando pedimos isso para essa egrégora das plantas ciganas do amor, que elas são especialistas nisso, em trazer este equilíbrio, em trazer essa harmonia, normalmente nós somos prontamente atendidos. Então, certo, então não é pedir um amor perfeito. Eu acho que o certo é pedir o harmonioso. O harmonioso. O harmonioso. Porque, assim, perfeito não tem, porque nós temos defeitos, né? Sim, é o que a gente ouve aqui, né? Perfeito não tem, né? Porque nós temos defeitos. Então, assim, quando ele é harmonioso, eu penso dessa forma, né? Detalhe, assim, pensamento professora Rose de Souza. Sim. Eu penso assim, que quando nós entendemos que o relacionamento ele é harmonioso, quando nós entendemos também o defeito do outro. Mas a pergunta que temos que fazer é, convivo com isso? As virtudes são maiores? Normalmente, quando nós gostamos, as virtudes são maiores, os defeitos se tornam realmente pequenos. Então, é isso, porque defeitos vai ter, não adianta. Até porque temos elementos diferentes, somos, né, pessoas com signos diferentes, elementos diferentes, as pessoas todas, elas são todas diferentes, e trazemos características diferentes. Então, da mesma forma que nós queremos que nós sejamos aceitos como somos, temos que aceitar o outro como ele é. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, não é? Porque sempre queremos mudar alguma coisa. Sempre, né? Exato, mas quando nós pedimos, olha, para essas ciganas, eu desejo um relacionamento harmonioso,
elas vão exatamente também nos ajudar para que nós tenhamos esse entendimento e também sejamos compreensivas, compassivas, né? E principalmente, não vamos querer mudar o outro, porque aquilo que às vezes parece muito ruim no outro, que é ruim ali naquele momento, quando bem trabalhado e harmonizado, você acaba entendendo aquilo, deixa de ser um grande defeito, passa a ser um pequeno. Sem dúvidas. Não é? E claro que existem outras coisas que no parceiro, como eu disse, se as virtudes são maiores que os defeitos, seu relacionamento já é harmonioso. Claro. Porque defeito vai ter. Sim. Eu acho impossível não ter defeito. Sem dúvidas. Mas é importante também a pessoa que está pedindo ter consciência dos seus próprios defeitos, né? Mas é fácil. Isso é fácil. Isso eu já ensino já. Como você vê seus defeitos. Fácil. Efeito espelho. Quando nós vemos o defeito do outro, com certeza nós temos. Simples assim? Simples assim. Simples assim. Simples assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo besta, para todo mundo pensar e começar a rir, né? Às vezes nós observamos ali uma pessoa, ou até comentamos com a nossa do lado, nossa, como aquela pessoa é fofoqueiro, né? Olha lá. Mas você já está sendo, porque você está começando com o do lado. Falando do outro, hein? Falando do outro ainda. Exato! E isso nós fazemos achando a coisa mais normal do mundo. Não, olha aí o efeito espelho. Olha aí, é fácil assim. Então, normalmente, os defeitos que nós enxergamos lá na outra pessoa, né? São os defeitos que nós temos, né? Quer ver outra coisa que é bárbaro, que é pra chorar de rir também. Às vezes nós olhamos assim uma pessoa, tal, ou começamos a olhar, tal, e às vezes até comentamos com a outra pessoa, nossa, que pessoa chata! Você está sendo chata, porque você está sendo intolerante. Sim. Olha lá. Então são defeitos. E, agora já são 2 defeitos, você é chato e intolerante. Então é isso, é fácil. Você quer ver achar seus defeitos? Olha dos outros. Você começa a achar todos os seus. Todos os seus. Então, a partir do momento que você enxerga, como você falou, você enxerga ali os seus, o que acontece? Você também passa a ser tolerante, porque você tem defeitos. E aí você fala, puxa vida, é verdade. Né? Então eu preciso ser mais tolerante e também trabalhar isso em mim. Pronto. Você já passa a ser um pouco mais harmonioso. Sim. Pronto. Olha que fácil. Show. Não precisa nem de uma macumbinha básica. Nem precisa. Olha lá. Acendeu uma velhinha. Nem precisa. É isso que esse clã das ciganas do amor fazem, entendeu? Mostrar isso. Porque quando você mostra e você entende dentro dos relacionamentos, porque muitas vezes nós somos exigentes. Sim. Então, ser exigente, se você está exigindo do outro, você tem que exigir de si primeiro. Então, se você enxergou defeitos, você os tem. Verdade. É duro, né? No mínimo, você tem que ser aquilo que você exige do outro, né? No mínimo. No mínimo. Não é? No mínimo. Se você exige do outro, você no mínimo tem que ser. Perfeito. Normalmente não é, viu? Normalmente, 99,99%. É verdade, é verdade. Não é? Então, é muito bacana isso, que quando você se liga nisso, você fala, meu Deus. Nossa, meu Deus, né? Você passa até uns 2 dias sem querer olhar no espelho. Depois a coisa melhora. Verdade. Mas assim, você fica com um pouco de vergonha de você mesmo. Mas isso é importante, porque você já começou a trabalhar os seus defeitos. E com isso, você já passa a observar, a ser mais tolerante, a ser até mais seu amigo. Sim. E com isso, você trabalhou tolerância, claro que você vai ser muito mais harmonioso com o outro. Com certeza. É isso. Bom, vamos para o último clã, tá? Olha, este clã, a especialidade do clã dos ciganos tuaregs, tá? É exatamente exterminar ataques espirituais, principalmente em casas espíritas. Então, muitas vezes nós estamos, né, nos nossos trabalhos espirituais, muitas vezes, né, as pessoas mandam ali uma demanda, mandam ali
algo que... porque quando nós estamos trabalhando para o bem, sempre vai ter, né? Alguém incomodado. Então, quando acontece isso, é só chamar o clã dos ciganos Torex. Eles são rápidos, eles são eficazes e eles cortam os ataques espirituais provenientes do negativismo existente. Porque muitas vezes é aquilo que nós estávamos falando. Às vezes os guardiões, eles estão fazendo a guarda, mas às vezes o ataque, ele vem de uma forma tão veemente que eles precisam de ajuda. E quem vem ajudar? Os Tuaregs. Olha. Os Tuaregs. E eles chegam e eles cortam e vamos colocar ordem nas coisas. Então, quando nós sabemos disso, quando nós temos essa consciência e que nós podemos chamar esses amigos espirituais, chamar essa grande egrégora espiritual para trabalhar, estar do nosso lado, ou até mesmo quando nós estamos no nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes sentimos, pressentimos, então, né? Isso não tá bacana, essa energia não tá legal, o que tá acontecendo? Aí você fala, guardião, olha lá, meu amigo, tá pegando, o que tá pegando, né? E aí você fala assim, meu Deus, e agora? Né? Nós podemos pedir ajuda espiritual, sim. Então, ou até mesmo, olha, amigos Tuaregs, né? Eu não sei, pode estar vindo alguma coisa que eu não tô sabendo direito de onde que é, eu não tô entendendo essa energia. Poderiam vir me ajudar? Cortar essas energias irradiças, tirar, deixar o ambiente harmonizado? Eles são especialistas nisso. Olha, com essas características que você citou, de repente a pessoa pode identificar a cigana ou o cigano dela vindo desses clãs? Sim. Com comportamento, com os elementos que pede, enfim, dá para identificar? Sim, até porque normalmente esses ciganos, eles vêm e eles, os ciganos que trabalham conosco, né? Eles, normalmente, eles apresentam nas características das roupas, eles apresentam nas características, até mesmo falam, né? Eu trabalho em tal clã, né? Muitas vezes, no ponto que ele risca, ele vai deixando ali a marca dele, as pessoas vão percebendo, né, os trabalhos espirituais, os nossos trabalhadores, nós que somos os trabalhadores, vamos percebendo aonde que eles atuam melhor, né, aonde que eles estão atuando melhor, né, e com que eles trabalham também melhor. Então, assim, isso vai do quê? De nós estarmos ali dentro dessa energia, trabalhando com eles, mostrando, e eles vão nos mostrando, né? Pode pedir isso, nos intuindo, muitas vezes na cor da vela, muitas vezes, olha, acenda, por exemplo, você precisa de curas, acenda uma vela verde, então você sabe que você pode dirigir ali para o clã dos ciganos da cura. Olha, a vela verde, porque eles trabalham com a cor verde, uma cor de cura, que todos nós, eles não mudam isso, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, né? Com quem trabalha muito com cura dentro das nossas casas, umbandista, caboclo, preto velho. Então você pode pôr uma branca, você pode pôr uma verde. Eles vão estar ali, sabe, junto conosco e atuando. Então não se preocupem. Preciso de equilíbrio emocional. Eu preciso de equilíbrio. Pode chamar os dourados, né? Pode chamar, né? Ali, olha, preciso de equilíbrio para manter ali, falar as coisas certas, né? Bacana. Eu tive ali um problema no meu trabalho, então o que eu faço? Eu posso chamar os ciganos ali, não só no trabalho quanto no amor, e está influenciando o meu trabalho. Chama as ciganas do amor, pede para elas, olha, eu preciso manter ali o meu trabalho, manter as minhas coisas, né? Não estou conseguindo, porque emocionalmente eu não estou bem, me equilibra. Me traz ali essa harmonia, eu preciso continuar os meus trabalhos, elas vão trazer, né? Preciso estar harmoniosas, né? Me intui para que eu tenha ali, né? E possa resolver isso de forma harmoniosa. Elas vão trazer. Com certeza. É isso. Então, assim, nós podemos nos dirigir. Então, hoje, quando nós fazemos, que nós temos lá, muitos têm hoje, né, o seu altarzinho cigano nas suas casas, né, tem lá a sua mesinha, a sua Santa Sara, que, né, nós colocamos ali, pode colocar os seus pedidos e pode fazer, né, ali direcionar. E se não lembrar qual que é a egrégora que você tem que dirigir o seu pedido, olha,
egrégora do povo cigano. Eu não sei exatamente para quem eu tenho que pedir, mas está aqui a minha velhinha, esse é meu pedido. Então, por favor, dentro do meu merecimento, que eu seja atendido e que eu seja beneficiado. Está resolvido o problema. A espiritualidade ali vai estar, isso é um fato, com certeza. Fato! E aí, com certeza, você tem os seus pedidos, então ali atendidos, mas desde que você direcione. Quando a gente sabe, né, qual é a especialidade de cada um, é mais fácil de direcionar, como nós fizemos hoje. Sim. Mas, quando não dá, porque você está ali, você pode se dirigir de forma muito tranquila, muito, né, que eles vão estar te atendendo, tá? Bacana isso. Legal. Bom, tem uma questão aqui da Carolina. Eu posso passar? Dá tempo de passar? Dá tempo sim. Pode passar. Ela diz assim, ela trabalha com comércio de roupas infantis. Ela gostaria qual clã que ela pode pedir para venda de clientes. Ela diz que tem um altar pequeno na loja com uma imagem cigana. Nesse altar ela coloca velas, oferece moedas, maçãs, bebidas, doces. Ela pergunta se está correto e o que ela pode fazer, acredito que para acrescentar. Ela coloca uma velinha dourada. Ela coloca um detalhe aqui, sendo velas das cores laranja e vermelha. Bacana. É bacana a dourada, viu? Pode acender a dourada, como você pode também pedir para os ciganos andarilhos. Os ciganos andarilhos recebem super bem uma velinha branca, viu? Então, assim, os ciganos andarilhos são aqueles que, como eu disse, eles para vender as suas mercadorias, eles andavam um montão aí, né? Então, assim, para que tragam os clientes para você pode acender a branca, como você pode acender a dourada, tá? Os dourados vão trazer equilíbrios, né? Que vão aí equilibrar os seus negócios, tá? Disso que você precisa, os andarilhos clientes. Então, você pode acender uma dourada e uma branca. Pode continuar, a laranja também pode continuar. Não é muito bom ter isso, tá? Pode, não, porque a laranja geralmente, né, a gente oferece para o clã dos ciganos, a vermelha é mais para a questão de amor, mas também é uma cor muito característica dos ciganos também, eles recebem, não tem o menor problema, mas como você quer algo direcionado, vamos lá, você pode acender ali uma velinha dourada e uma velinha branca, e para os ciganos dourados e para os ciganos andarilhos, que eles tragam clientes para a sua loja e que os dourados tragam equilíbrio. Legal. Isso daí, a questão das frutas, ela falou que coloca a fruta no altar, até generalizando para qualquer questão financeira que amorosa, enfim. As frutas existem específicas para cada ocasião também, porque ela coloca maçã. O intuito dela é prosperidade. Tem a ver? Então, tem a ver. Aí, olha só. Tem algumas coisas que a egrégora do povo cigano nos ensina que não podem ficar sem. Assim como o sol é para a lua, o cravo é para a canela, como a maçã é com a pera. Então, assim, você coloca a maçã, tem que colocar a pera. Tem que colocar as duas frutas, tá? Então, é muito importante isso. Então, a maçã é o que normalmente nós sabemos, tá? Mas, assim, são frutas, depois qualquer dia eu falo só das frutas para vocês, né? Mas, assim, é muito importante isso. Então, se coloca a maçã, coloca a pera junto. Sim. Seria assim, para o cigano e para a cigana. Então, assim, a gente não coloca só uma fruta, a gente coloca, até porque a fruta é a fruta a maçã é a fruta de Santa Sara, né, que todo mundo já caracteriza isso. Mas a gente tem que colocar para o cigano e para a cigana. Então, a gente coloca a maçã e a pera, tá? Perfeito. A pera até tem uma característica muito importante, porque ela é o néctar dos deuses, a pera. Então, nós oferecemos para os ciganos a pera, tá? Então, tem que colocar as duas. Legal, que bacana. Então, tá. Me pediram a cor das velas de cada clã. Então, assim, no programa da noite eu falo também as cores das velas, né? Os ciganos, porque muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu tenho que acender a vela desta cor? Não necessariamente. Não é que tem que acender desta cor necessariamente. Tentem evitar o preto, né? Como, por exemplo, né? Mas até para os ciganos guardiões. Ciganos guardiões aceitam uma vela preta? Sim, mas tentem evitar. Então, eles vão trabalhar com a chama. Então, assim, é bacana ter a cor da vela, porque simboliza exatamente aquilo que, aonde nós estamos nos dirigindo, né? Faz parte toda de uma ritualística. Mas se não tiver, uma vela branca resolve. Não tem o menor problema. Por isso eu gosto dessa egrégora. Ah, não tem isso, pode ser isso, não tem problema, pode ser isso, tá tudo bem pra mim, né? Eita.
Perfeito. Então, isso é muito bom, né? Porque assim você já vai, eu não tenho isso, pode ser esporte. Bacana. Tá bom? Bom, estão perguntando aqui que tema que você vai abordar à noite, se é o mesmo, porque perder. Sim. Bacana. E quem chegou agora, só lembrando, esse programa Tenda Cigana vai ao ar toda terça-feira a partir das 4 horas da tarde, tá? Olha só, a Silvana está aqui nos parabenizando pela iniciativa de estarmos assim divulgando as religiões, né? Então é muito bacana. Acho que ela fez uma pergunta para mim. A desobsessão é só feita no terreiro? Olha, amada, é muito mais seguro quando é feita no terreiro, tá? Muito mais, mesmo você tendo um salão de cabeleireiro, então assim, que ela está falando que está fraco o movimento. Você pode pedir ali, o que eu sugeriria? Tá, para você, amada, faz uma defumação de açúcar mascavo, canela em pó e folhas de louro no seu comércio lá, que é uma defumação cigana, que é muito boa, muito, muito, muito boa. Com isso você vai atrair mais clientes. E se puder, claro, acende uma velinha dourada aí também, ou uma velinha para os ciganos aí andarilhos, que ela pode ser branca, e para que te traga mais clientes, que o dinheiro venha facilmente, que equilibre todas as coisas na sua vida, você entendeu? Mas o que é bacana, desobsessão, claro, é melhor que seja feita no terreiro, quando você não está muito bem, nada como a gente ir lá tomar um passe, porque o ambiente está seguro, está todo mundo lá, então é muito melhor quando nós temos ali uma casa como segurança, tá? Bacana. E você se referiu aos ciganos guardiões e os andarilhos, né? Que lidam com essa energia mais densa. Às vezes a pessoa não tá legal, recorrer a esses ciganos também é bacana, né? Claro, porque às vezes, por exemplo, né, você não tá muito bem, e aí você fala assim, ai meu Deus do céu, mas só tem gira sexta-feira, hoje é terça. É verdade. E aí, o que eu faço? Acende uma velhinha para eles, pede ajuda. Pede ajuda, assim como nós pedimos ajuda para o nosso Exu, para a nossa Pombagira. Olha aí, colega, não é por nada não, mas eu acho que uma coisa tá pegando. E aí? Não, é verdade? É muito bacana você ter esse trabalho, você entender isso. Então, pode pedir ajuda sim. É por isso que é bacana quando nós temos conhecimento, quando nós temos, às vezes, um oráculo que nos ajude, né? Porque muitas vezes podíamos pedir até para o nosso amigo, olha, você tem um conhecimento do oráculo, você pode jogar para mim? Você pode, né? Para que eu possa ver, não estou muito bem, minha energia parece que não está bacana. Então, como que você pode me ajudar? Então, são ferramentas, né? Que nós podemos ter, né? Que é muito bacana. Então... Porque nem muitas vezes, né? A nossa mãe de santo também tem vida, né? Claro. Então, é muito bacana quando nós podemos também ter as nossas ferramentas e nos mexermos, né? Sem dúvidas, perfeito isso. Perfeito. Importante a pessoa buscar essas ferramentas. Ninguém vai dar para ela do nada, assim, né? A pessoa tem que ir atrás de informação. Exatamente. Você tem que... Quando você se mexe, as coisas vêm até você. Você vai ver, me mexi, preciso fazer... preciso andar, então preciso de conhecimento. Quando você busca, vem até você, as coisas se abrem, tá? E as pessoas vão ajudando. Muitas vezes você fala assim, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Eu entendo. Mas assim, muitas vezes nós conseguimos livros que dá para baixar gratuitamente, nós conseguimos emprestado, vem uma apostila, a pessoa comenta de alguma coisa, e aí, quando você deseja, o universo conspira para que aquilo que você precisa venha até você. Sim. Isso é que é importante. Para a gente encerrar o programa, a Vera Lúcia está falando assim para mim. Professora, sou viúva 2 vezes e um divórcio. Ainda há esperança para mim? Com certeza. Você está viva, você está respirando. Claro que tem. Não é? Claro. Não é? Muito importante que as pessoas, você está vendo como a nossa vida é feita de relacionamentos, o quanto que o clã das ciganas do amor trabalham? Sim. Olha aí. E elas são maravilhosas exatamente nisso, né? Eu a trabalhar para exatamente nos ajudar para que nossos relacionamentos sejam harmoniosos, né? Então, isso é muito importante. Perfeito. Olha, maravilhoso o tema, viu? Pena que acabou. Pena que chegou no final. Mas à noite tem mais. O pessoal que está nos ouvindo, contamos
muito com a presença de vocês às 21 horas, abordando um pouco mais esse tema, né, professora? E com o auxílio do Cigano orientando os ouvintes aí. Sim, vamos dar continuidade. E aí, o que nós vamos fazer? Como você sugeriu? Vamos, né, junto com a pergunta, orientar ali para que as pessoas possam, claro, fazer, né, as suas, não só se reverenciar diante dessa força divina, como direcionar os seus pedidos, né? Então, nas perguntas hoje da noite, a gente coloca aí, olha, pode acender essa velinha dessa cor, pode fazer isso, pode direcionar os seus pedidos, para que clã, qual clã, para que tudo venha a dar certo, né? E as coisas continuem caminhando nas vidas das pessoas, né? Perfeito, professora. Então, a gente deixa um beijo grande e até de noite, né? Até de noite, professora, boa tarde, obrigado mais uma vez. Mãe, obrigada a todos e até a noite, lindos. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa. Cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br.